Olá, voltamos com o Canal Sempre, que hoje está exibindo um documentário que mostra pra gente que essa paixão nacional pelo futebol pode ir muito além e que existe uma forte memória afetiva ligada às histórias e aos laços humanos. O resultado de tudo isso é um olhar super sensível sobre a relação do futebol com a comunicação. Vamos continuar assistindo? O futebol, ele é um fenômeno comunicativo. Ele está atrelado ao desenvolvimento dos meios de comunicação. A era do rádio, ela sacramenta essa relação numa escala nacional. Através do rádio, a popularização do futebol ela se dá primeiro com a popularização dos clubes do Rio de Janeiro. Flamengo e Vasco até hoje são muito populares no Nordeste, graças a essa presença do rádio que transmitiu os jogos da capital. E depois, com as Copas do Mundo, a cada 4 anos, atualizando essa narrativa de um imaginário brasileiro, de um Brasil unido através do futebol. Mas pouco a pouco, a televisão deixou de ser um objeto estranho, né, nos lugares, nas casas das pessoas, passou a habitar o cotidiano. Nos anos 60 ela já estava muito presente e 62 ela já tem alguma penetração com a Copa do Chile, mas ela ganha força com a Copa de 70, que vai ser a primeira Copa transmitida ao vivo. De junho, Brasil e Inglaterra. 5 é a camisa dele. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda para o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto invadiu. 4 minutos do primeiro tempo, empatou. 0-0 é o marcador em Calixto. Volta a pelota agora para Jair com o Pelé fechando pela minha direita. Disparou. Alô? É Dadá. A Copa do Mundo, para mim, a de 70, tem uma coisa que me marcou muito. Nós chegamos em Guadalajara, o Zagallo juntou o time e falou assim: gente, eu vou dar agora o time titular para acabar com a briga, que estava aquela briga de posição, tá. Meu time é esse, pá. E agora os outros vão compor o banco. E se diante dos jogos provar que está melhor do que o outro, eu vou colocar quem tiver melhor. Com a saída do Saldanha e do Zagallo, daí a pouco parte da imprensa já anunciava, já a gente ia ali, daqui, dali, um tititi, de que o Piazza, então, já não era mais o capitão, já não era mais o titular e era um dos prováveis cortados. Passei por isso, eu senti isso na seleção. Isso aqui sabe quando foi? Aí, ó, Piazza fora da seleção, tá vendo, ó? Aqui era o Maramé. Como é que a gente saía de campo na época? Sabe que dia foi isso? 12 de junho de 68, Maracanã, jogando contra a seleção do Uruguai. O cara dá o carrinho e me quebra a perna. Situação que, se eu não tivesse por essa parte um pouco de personalidade, quando o Zagallo disse aí para a imprensa, vão ter que me engolir, a gente tinha que respeitar. Embora não concordando muito, mas tinha que aceitar. Mas eu, sinceramente, eu disse, não. Se tiver que me cortar da seleção brasileira, vão ter que cortar sabendo que eu estou bem. Então foi dentro dessa mentalidade, dentro desse princípio, dessa filosofia, que eu fui para frente e acabei arrumando meu espaço depois na seleção brasileira, até de 4 zagueiros, quando eu menos esperava. Ou seja, uniu o grupo, ficou uma família. Aquela seleção fantástica de 70, considerada em todo mundo como a melhor de todos os tempos. Mas por quê? Antes de ser a melhor, foi uma família, foi um grupo unido. Essa daqui foi no jogo contra a Áustria. Eu joguei 2 jogos, antes em 73, na excursão. Esse aqui foi na Áustria, em Viena. Bom, isso aí eu acho que tem que ser o objetivo de todo jogador de futebol. Chegar a uma seleção brasileira. E chegando uma seleção brasileira, logicamente, também ser convocado para uma Copa do Mundo, que é um momento totalmente especial.
Em primeiro lugar, na minha opinião, acho que faltaram aqueles jogadores que jogaram em 70, né? Foram muitos que não puderam mais jogar, que já era uma seleção já com a idade média já bem alta, então muitos não puderam ir de novo na Copa do Mundo. Nós ficamos sem o Pelé, principalmente sem o Pelé, e alguns outros jogadores que tinham jogado em 70 também foram, e nós não conseguimos, eu acho que, fazer aquela mentalidade de grupo. Você tem que ter uma mentalidade de grupo e um objetivo só, que é chegar ao título. E é um momento mágico, realmente, da vida do jogador de futebol, é ir numa Copa do Mundo. E felizmente, eu consegui isso aí. Fui na Copa do Mundo em 1974 na Alemanha e tenho ótimas recordações. Aan het veld, dat ligt Roemellet hier ook bijnamen. Valdomiro. Valdomiro. Misschien ruimte voor Cruijff. Die speelt Valdomiro voorzet. Rijsbergen weggehaald. Daar komt Francisco Marinho. Ook hij wordt weggehaald en daar komt de schot. En dan de schot. Gaat hij. Deze is in het centrum. Cruijff dat geeft de paas. En hij scoort. Hij scoort, jongens. Hij stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet en is Cruijff. Hij scoort. Het is goal. Nou. In de muren daar het schot. En het staat. É muito interessante, na medida em que a Copa do Mundo ela permite isso que a gente chama de um nacionalismo quadrienal, ou seja, a cada 4 anos nós recriamos uma narrativa sobre o Brasil. Então, se perdemos, somos uma nulidade, somos um povo inferior, se ganhamos, somos os melhores, somos os maiores, somos os incríveis. Então, a narrativa de Copa do Mundo ela permite com que a cada 4 anos a nação se pense, a nação se coloque como diante de um espelho. Não sei onde é que foi 78, deixa eu tentar lembrar, porque 74 foi a 72 foi da Argentina, que aí foi uma Copa meio arrumada pelos militares argentinos, né, porque não só parece que está evidente e claro que compraram os times do Peru para levar, a Argentina precisava ter do saldo contra o Brasil. Aí o Brasil jogou antes, não jogou na mesma hora. Quando acabou o jogo, eles sabiam quantos que eles tinham que fazer. E eles fizeram mais, fizeram 6-0, né? Quer dizer, aquilo ali foi uma Copa conquistada pela junta militar da Argentina, né? O futebol eu considero como o principal fenômeno cultural da sociedade contemporânea. Acho que não há nenhum evento cultural que alimente tamanho fascínio na sociedade contemporânea como o futebol. Tanto do ponto de vista econômico, né, a movimentação econômica, né, os bilhões de dólares que estão envolvidos em qualquer evento ligado ao futebol, como também essa coisa fascinante das identidades que se constroem. Identidades clubísticas, identidades nacionais, né, as rivalidades que se constroem entre nações, entre clubes, de maneira que eu não consigo perceber uma análise profunda da sociedade contemporânea que despreze o futebol como um espaço de expressão dessa sociedade. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei, mas voa. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que eu sei. Voa, canarinho, voa, mostra na Espanha o que eu já sei. Aí, em 82, era para ser uma festa. O time estava maravilhoso. E eu fui para a Europa junto com o Milton, que ele ia fazer uma excursão lá. E a gente ia assistindo os jogos aqui, estava uma maravilha. Nós chegamos em Portugal de manhã, em Lisboa, e de tarde teve um jogo contra a Itália, que foi aquele desastre, mas assim, de um timaço, né, que jogaria 10 vezes contra a Itália e ganharia 9, e aquele não ganhou, né, por um problema dos deuses do futebol, né. Porque o futebol, ele vai além da razão, né?
Então ele é por isso que ele é fascinante. Era o jogo do Brasil com a Itália. E meu pai gostaria muito de assistir. E a intenção dele era de ir na minha casa, me trazer, né? Voltar comigo, com meus filhos, e ainda assistir o jogo em casa. Ele era muito apaixonado pelo futebol e na rua lá da casa dele, o pessoal fazia maior festa, maior farra, enfeitava a rua toda com bandeirinhas. E meu pai queria assistir o jogo lá. E o meu pai foi ficando lá e de repente aconteceu a hora do jogo, não teve jeito, ele acabou assistindo o jogo com a gente. E que eu gostei muito, mas infelizmente naquele dia não deu muito certo, o Brasil perdeu para a Itália, né? Foi desclassificado naquele momento da Copa. E o meu pai ficou muito furioso e achou assim que a culpa foi dessa confusão toda. Ele, na verdade, ele quase deu uma surra, meu ex-marido, com direito de muito xingamento. Para de olhar para mim, Pires. Em briga de marido e mulher, nunca se deve meter a colher. 12:30 em Belo Horizonte, 21 graus. A minha começou em 82, cara. Eu tinha 21 anos, 22 anos. A primeira foi na Espanha. Então realmente tem uma historinha legal. Assim, umas 3 horas a gente consegue falar. Então, beleza. Depois da tragédia do Sarriá, depois da eliminação do Brasil, Itália e Alemanha fizeram a final da Copa. E para mim ficou muito marcante porque 2 dias antes da final, alguns já com a desclassificação do Brasil haviam vindo embora, de volta para o Brasil. E o Oswaldo, que também viria, chegou-se para mim e disse assim, olha, pelo seu desempenho no desenrolar da Copa, você vai fazer a abertura da final e vai narrar o primeiro tempo. Então, já naquele 82, eu narrei a final da Copa do Mundo juntamente com o meu amigo Willy Gonzer, com o meu mestre Willy Gonzer. Para o profissional, eu diria, a realização. O profissional de rádio, o profissional de TV, enfim, o cronista esportivo, ele quer estar numa Copa do Mundo.